Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à Cadeira do Cliente, um podcast para uma iniciativa voltada para a experiência do cliente. Por aqui a gente fala sobre todos os assuntos que vão deixar o seu cliente mais no centro, mais valorizado e gerar mais resultados para a sua empresa. É uma iniciativa da Pascoaloto, uma empresa líder em serviços de atendimento ao cliente. E hoje eu estou aqui com dois convidados muito especiais. Eu tenho uma missão muito grande aqui. Por quê? Eu estou com os maiores especialistas em comunicação do Brasil. Então, vocês imaginam eu estar nessa posição aqui de conduzir com eles. Na verdade, acho que eu vou ser conduzida, viu? Mas eu quero que vocês recebam com muita alegria, com muita satisfação, esses meus dois convidados. Vou trazer primeiro aqui para a nossa câmera Giovanni, que ele é superintendente de comunicação e marketing da Pascoaloto. Gil, muito obrigada. Oi, Seja bem-vindo ao seu Gi. podcast. Como que é, senhoras e senhores? Senhoras e É senhores. isso aí, prazer estar aqui com vocês. Eu já ia falar o nome do nosso convidado, mas eu vou deixar o suspense para você Bora falar, deixar. porque esse convidado, olha, tá incrível. E agora vamos trazer o nosso segundo convidado, Mark Tawil. Ele é um grande estrategista de comunicação e speak global sobre esse assunto. O global foi eu que incluí aqui, tá, gente? Porque ele realmente tem sido uma grande referência no Brasil, fora do Brasil, eventos globais, e traz essa temática de comunicação para a nossa cadeira do cliente. Mark, muito obrigada por aceitar o nosso convite de estar aqui. Você não falou o principal, né? Eu sou um Páscoa Lover agora. Agora. Sentado na cadeira da cadeira do cliente. Isso aí. Sou um Páscoa Lover. Pascoal Seja Lopes, bem-vindo. carteirinha, Obrigado, viu? Seja bem-vindo. Gigi, Isso aí. dupla dinâmica. Obrigado pelo convite. É Que uma honra. maravilhoso receber vocês aqui. Eu acho que não poderia ter uma dupla melhor para poder falar sobre comunicação e como que isso se conecta com a experiência do cliente, com a entrega para o consumidor, porque no final de contas tudo está relacionado à comunicação, a como a gente faz aquilo que precisa ser feito, né? Então, antes da gente entrar aqui na temática da nossa conversa hoje, eu gostaria que vocês se apresentassem para a nossa audiência. Giovanni está sempre por trás das câmeras, hoje ele está aqui Que e honra. vai ser muito legal. Então, primeiro, Poderia ficar primeiro fora. vamos Os os mais jovens primeiro. Os Isso. jovens primeiros, vamos lá. Vamos lá, então. Eu sou Giovanni Borsetti, sou superintendente de marketing da Pascoaloto. Estou nessa missão há um ano e com muito orgulho, porque estamos revolucionando, estamos fazendo a história num mercado, num segmento muito tradicional. E com a ajuda da Gi, nossa host, a gente está criando essa nova história para a Pascoaloto. E estou sentado hoje na cadeira do cliente. Hoje eu estou como cliente aqui para conversar com vocês. Muito legal, Gil. Seja muito obrigado. bem-vindo. E uma história que depois você vai poder contar com mais detalhes, né? Como foi rápida essa sua ascensão. E comunicação foi um dos fatores que fez Sim, isso acontecer, Faz a né? diferença, né, Gi? Sem Exato. comunicação a gente não chega em lugar nenhum. Muito bem. E agora, Mark, conta um pouquinho da sua história. Olha, minha história é um pouco longa, né? Tenho idade para ser o pai de vocês, então se eu Ah. começar aqui vai dar um podcast inteiro. Mas basicamente eu venho do jornalismo que a gente chama de hard news. Então eu trabalhei na Jovem Pan, na Band News, no Jornal da Tarde, depois na Rádio Globo. Aí eu tive um período de incubação dentro da minha própria agência, tive 10 anos numa agência. Em 2020 tive uma perda imensa, perda do meu pai para a Covid. Acabei perdendo minha agência também, porque tudo mudou em relação, e está mudando de novo agora, a gente vai falar disso. Decidi apostar na minha marca pessoal. Nesse meio tempo, em 2016, eu havia me tornado o número 1 LinkedIn Top Voice. A lista era numerada. Foi em 2016. 16, 10 anos agora. E aí, em 2020, eu decidi fazer um all-in na minha marca pessoal, e de lá para cá eu tenho trabalhado muito e colhido os frutos. Então hoje eu me apresento como estrategista de comunicação, keynote speaker, que na verdade é um palestrante. Global. Pode ser mais, pode melhorar. E viajo bastante e falo bastante sobre alguns temas específicos. Sou colunista da Exame, da Rádio 98 News, que é uma rádio de notícias em Minas Gerais, e trabalho preparando times e empresas para falar de comunicação para liderança. E hoje um tema que eu vou estrear aqui, nunca falei em podcast nenhum,
que é sobre decidibilidade. Uau, que exclusividade. Exclusividade, decidibilidade, que é um tema que eu nunca trouxe falando em lugar nenhum. Maravilhoso, vamos abordar esse tema. Mark, eu primeiro, assim, conhecendo um pouco da sua história, eu me lembro de me conectar com você na pandemia, na época que haviam muitas lives e como que era aquele aplicativo que era só áudio? Áudio era o Clubhouse. Clubhouse, Nossa, gente. esse eu lembro dele. Enterrei. Você sabe que eu falo com pessoas até hoje por causa do Clubhouse. Eu acredito, porque ali se geraram muitas conexões, né? Mas eu quero fazer uma provocação aqui. Onde as empresas mais falham na comunicação? Junto à liderança. A liderança é o motor de toda a cultura, na minha visão. Se você tem uma empresa que quer se comunicar melhor, mas tem uma liderança tóxica, essa liderança cascateia para toda a empresa. Então, não só a questão da comunicação, mas também a questão de cultura como um todo. Comunicação é cultura. O Giovanni estava comentando aqui como ele está feliz na empresa Pascoaloto, que ele tem oportunidade, liberdade, está falando fora do ar, de poder ser ele mesmo, de trabalhar e de... Imagina, um projeto que nem esse, que teoricamente seria disruptivo, está sendo aceito. Então, eu vejo que começa com a cabeça. Se você tem uma liderança comunicacional, não estou dizendo para falar bonito, oba-oba, não é isso, mas é que ela permite que a gente se comunique melhor e que tenha menos ruído, menos areia no ventilador. Começa por aí. Eu acho que esse é um grande desafio, principalmente quando a gente fala de grandes corporações, no caso, por exemplo, da Pascoaloto, que Sim. tem uma quantidade Estávamos conversando agora, né, Gi? perfeita. Na hora que você deu uma saidinha, eu tava falando com a Gi uma ação que a gente começou a fazer lá na empresa, ô Mark, que a gente tem 700 lideranças na Pascoaloto hoje. 700 liderança. Liderança. Só liderança. C-levels até supervisores de Colaboradores, operação. 15 mil, é E isso? 15 mil colaboradores. Da minha empresa. E aí um ponto muito importante que a gente estava olhando é justamente a comunicação na liderança. Por quê? Às vezes a comunicação parava no gerente e não chegava no supervisor que estava ali na ponta. Cascata né? quebrada. Cascata quebrada. E aí que a gente começou a fazer de uns 2 meses para cá? Um All Together. Uma reunião online, Que ótimo. onde a gente reúne todas as nossas lideranças uma vez por mês, durante 30 a 40 minutos. Muito legal. Coloquei todos os levels juntos na mesma sala, né? Os 3 levels da empresa, e a gente comunica tudo que a gente quer para a liderança naquele momento. Tudo que precisa ser comunicado, qual página nós estamos, para onde nós vamos, para onde vamos deixar, não ir mais. E isso, assim, em 2 meses, Mark, mudou. Mudou a história de como a liderança tem nos ajudado a ter uma boa experiência, que é o nosso foco, uma experiência do E cliente. como é que vocês... Imagino que no começo eles ficaram um pouco travados para falar o líder na frente do liderado. Como que foi esse início, assim? Cara, o primeiro encontro, ele foi cada um na sua sala. Cada level na sua sala. Passei uma pauta para eles. Mais controlado Mais possível. controlado. Eu falei, deixa eu controlar isso aqui para ver se vai sair tudo certo. E aí, passei uma pesquisa no final desse encontro online. Não, a gente queria todo mundo junto. Falei, então tá bom, vou ter que ir com eles para frente das câmeras. O que eu fiz? Montei lá na empresa um estúdio. A gente chama de estúdio REC. Coloquei os 3 sentados e eu ali mediando a conversa e puxando Que eles. legal. E aí destravaram, né? Evoluíram. Máximo. Eu tive um chefe que ele dizia que a comunicação da alta liderança para toda a equipe tem que ser cano reto. Essa era a expressão que ele usava. Reto. Cano reto. Ele era uma pessoa muito. Ele sempre foi uma pessoa muito simples na comunicação, mas muito claro. Ele dizia assim: não pode ter curva. Tem que ser reta a comunicação. Dizem, por isso que você fala papo reto. Papo reto. Né? Exato. A palavra não faz curva, porque é isso. E as palavras não voltam vazias. Já diria o Mano Brown. Então, eu sinto assim, você falou de empresas grandes, mais ou menos, tem muito problema de empresa tóxica pequena. Tem muita É startup verdade. de 10 metros quadrados que o líder da startup ou a líder chega e não fala com ninguém. Só que hoje as coisas estão mudando. Você vai ter pessoas de 20, de 30, de 50, de 70, de 90 anos trabalhando juntas. As de 50, que é meu caso, para cima, já aguentaram muito. Então, se vier uma toxicidade, é ruim, mas já viu acontecer. Sabe melhor lidar. A molecada não aceita. Não. Então elas vão trocar. E aí a liderança tóxica, que comunica mal, comunica errado, que troca os pés pelas mãos, porque isso acontece também, né? A gente foi mal criado no sentido de criação em relação a muitas coisas que existem hoje. Quando você faz uma coisa que para você é brincadeira e fere uma outra pessoa,
as empresas não trabalham mais com você e nem as pessoas. Na semana passada eu estava numa imersão com 30 empresários. E aí, nessa imersão, uma pergunta foi feita assim: Gisele, quando a gente precisa corrigir o colaborador, precisa realmente trazer um feedback difícil de ser entregue. Como fazer isso sem levar processo? Essa era a pergunta. Que é o Sem medo levar de todo processo. mundo hoje, né? E aí foi interessante porque eu trouxe para eles o método do Simon Sinek, que começa pelo porquê, e Sim. depois você vai pro como e depois você fala Sim. o quê, né? Mas estamos aqui com 2 especialistas que eu queria muito ouvir de vocês como fazer isso. Como trazer um feedback sem passar do ponto, mas trazer a clareza do que precisa ser feito. Quer começar? Pode começar, Marco. Olha, eu sempre costumo. Eu acho que tem algumas pegadinhas do feedback. A primeira delas é o método sanduíche. Giovanni, você é um cara inteligente. Você é um cara gente boa. Você é um cara trabalhador. Mas, quer dizer, né, aquele sanduíche de você colocar no meio a treta. Então, eu evitaria um pouco essa obviedade. E eu sempre. Isso vale para feedback, vale para namoro também. Não é só para empresa, vale para a vida. Todas as vezes que você tiver que fazer uma crítica, critique o fato e nunca a pessoa. Critique o comportamento, Perfeito. não a pessoa. Então, por exemplo, Gisele tem vindo atrasada. Em vez de eu falar, pô, mas você sempre atrasa, pô, de novo, sabe? Eu vou falar assim, Gi, os atrasos ou o fato de você chegar às 10h12 tem me atrapalhado bastante. Então eu falo primeiro O fato. o fato, depois como ressoa em mim. Você não vai poder dizer que não existe o fato. Mas você vai poder dizer não, dá uma desculpa qualquer. O Você fato é pode dar, inquestionável. mas o fato é inquestionável. Então, se, por exemplo, existe uma questão de feedback, eu preciso dar um feedback, eu vou primeiro fazer um roteiro, entender o que eu posso falar, entender o que é sensível, levar para um lugar especial, sempre a 2, nunca em público, sabe? Regras básicas. Mas na comunicação e dar oportunidade para a pessoa se explicar. Então, a escuta, ela é um superpoder da comunicação, porque ela te relaxa, traz pertencimento, ela visibiliza o outro. Então, por exemplo, quando eu falo para você, Gi, as questões de atraso, fiz uma conta, e das 9 últimas vezes, 8 você tem chegado 10h13. Isso atrapalha muito. Não, mas o meu carro quebrou. Me explica um pouco, queria te ouvir. E não é sim ou não. Giovanni, você está atrasado? Tô. Não, perguntas abertas. Me conta um pouco, me explica um pouco o que está havendo. A pessoa relaxa. E aí, quando você termina, você sai com um combinado. Nossa, Então, vamos excelente combinar essa uma técnica. coisa. Vamos fazer o seguinte. Giovanni, a gente pode então, numa próxima, se houver atraso, você me liga aqui, você me faz a colar e tal. Porque depois do combinado, você pode cobrar. Mas, Gia, a gente combinou. E aí todo mundo é adulto. Mas a gente tinha falado uma última vez, eu te escutei, foi importante te escutar, e o nosso combinado é que não ia ter mais isso, ia me avisar antes, e não tá havendo. Aí pode dar até uma demissão. Mas você fez todo o processo. Nossa, excelente. Eu acredito muito numa coisa que o Marco falou, que é do espaço. Esses dias eu fui fazer um one-on-one, dar um feedback na Copenhague. Eu nem poderia, pode falar marcas de... Pode Então até tá porque bom. eles estão olhando pra gente. Exatamente. Estamos com vocês. Tomar um cafezinho na Copenhague. Aliás, Pra o mim, próximo café aqui pode ser da Copenhague. pode ser, por Para favor. patrocinar o nosso A gente podcast. coloca um Claro. espaço. Traz umas bentas assim. Pode chamar a gente lá, Claro. basquex.oficial, chama a gente lá que a gente ajeita isso. Levei um colaborador na Copenhague. Pra mim foi algo normal, né? Sempre tomo um cafezinho na Copenhague, passo no shopping, tranquilo. Básico. O básico. Para aquele colaborador, no outro dia, acordei com uma mensagem, assim, esplêndida dele. Poxa, nunca ninguém se preocupou comigo dessa forma, nunca ninguém me levou para tomar um café. Isso fez a diferença. Então, esse é um ponto do espaço que eu acredito muito. Espaço físico. O espaço físico, Sim. né? E o segundo ponto é o feedback pontual. Eu acho que eu coloco isso muito na minha rotina. Não pontual na hora. A pessoa acabou de cometer uma infração, a gente já lá e chama ela. Não. Mas pontual dentro do mesmo dia, dentro da mesma semana. Porque a partir do momento que passa, a pessoa esquece, né? Tanto quem está aplicando o feedback, quanto quem está recebendo aquele feedback não consegue conectar com o que precisa ser conectado. Então, são duas coisas que eu prezo. O feedback pontual
para aquele momento, para aquela situação, e o espaço físico onde está sendo aplicado. Tem uma coisa interessante que ele falou, que para mim tem tudo a ver, que quando você faz isso a conta gotas, você evita bola de neve. Porque então assim, eu deixei de falar com você, me irritou, fiquei na minha. Você fez de novo. A gente vai criando, né? enchendo o Vai copo. criando, Vai vai criando. enchendo o copo. Vai enchendo o E aí literalmente fica sem espaço. Aí a hora que a primeira gota cai, extravasa. E aí Exato. automaticamente vira o quê? DR. Aí em vez de falar uma coisa que poderia ter sido pontual, despeja. que você pontuou, você tem inúmeras coisas que não saíram. Eu fazia muito isso quando eu tinha agência. Então era uma questão semanal. E de novo, uma coisa que é importante dizer, não existe fórmula. Na Pascoaloto é um jeito, na Copenhague é de outro, na tua empresa é de outro, na empresa do outro, na minha. Por quê? Porque cada cultura tem o seu estilo. Então essa fórmula pronta, o feedback de ouro, faça feedbacks Os como... frameworks, os roteiros. Isso é muito O relativo. sanduíche acabou, né? O sanduíche acabou e foi falado isso esse ano pela Amy Gallo, lá na SXSW, nos Estados Unidos. Ela falou, joga fora o método sanduíche. Porque é um momento de tensão que a pessoa só vai lembrar do mais. Eu acho que gera até um trauma na pessoa, né? Porque você é ótimo nisso, mas... A gente falava disso agora aqui fora, o Giovanni e eu. Demissão humanizada. Claro que dá para amenizar, mas é demissão. Mas é uma demissão. O frigir dos ovos é demissão. Então, lógico que você vai ter o sanduíche que pode, de um lado ou de outro, dar uma amenizada. Mas dependendo da maneira como você coloca a parte negativa, ninguém vai lembrar do resto. Ninguém vai lembrar. Mark, agora, me diz uma coisa. Hoje, as pessoas, né, e as empresas usam vários mecanismos para se comunicar, né? Tecnologia, então ali você tem vários comunicadores, plataformas de comunicação, mas eu faço muita consultoria dentro das empresas e percebo que não há um padrão de quais canais utilizar. E aí, por não haver um padrão, há muito ruído de comunicação. Sim. Mas eu falei com você no WhatsApp. Mas quando? Aí vai Sim. procurar a mensagem no Isso WhatsApp. acontece na nossa vida pessoal também. Acontece na nossa vida pessoal. Como que você tem visto isso e o que você recomenda para reduzir esses ruídos que você trouxe, né, de comunicação? Escuta, Escuta. de novo, eu uso muito uma frase que não é minha, adoraria, que é trate o outro como o outro quer ser tratado. Então não adianta eu virar para alguém, quantos anos você tem? 27. 27, de 27 anos, e querer telefonar para ele no meio do trabalho. Gente mais nova detesta telefonema. Gente mais nova curte um meme, curte um emoji. Uma pessoa muito mais velha acha emoji infantilizador de conversa. Meme ela não vai nem entender. Gosta do olho no olho, gosta do telefonema. Então talvez escutar essa turma para entender hoje quais são os canais. Não adianta você baixar o Trello, o Slack, empurrar para as pessoas e obrigar elas, porque 15% vai usar e 85% vai reclamar. Então talvez escutar essas pessoas todas para entender o que é canal para elas. Olha, para mim, e aí fazer um bem bolado, diminuir, reduzir os canais e entender que o canal, ele é... O problema não é atenção, o problema é intenção. A gente está na era da intenção. O que eu quero com aquele canal? O que vai ser melhor para todos e todos? Claro que nem todo mundo vai se acostumar com tudo, mas não adianta estar multicanalizado se você vai usar 20%. É que nem uma vez, de vez em quando acontece comigo. Eu tenho muita roupa, mas acabo usando muitas vezes a mesma. Então eu deveria ter tanta roupa, eu deveria comprar tanto, gastar tanto, eu deveria encher os armários tanto, porque aquilo que está lá e você não usa também gera um desgaste emocional. Você tem que dar uma atenção para aquilo, né? Que você não dê, você sabe que está lá. É o querer falar tudo e não falar nada. Exatamente. Então você tem um ponto aqui cara, escolha o que é melhor para tua empresa. Não precisa ter 10, pode ter 3, desde que funcione. Perfeito. Agora, isso é da porta para dentro, da porta para fora. A história muda porque aí O cliente está em toda parte. Exatamente. E lá na Pascoaloto, quais canais vocês oficializam como comunicadores internos? Tem esse encontro que você comentou um pouco antes, que agora é um novo Exato. canal.
A gente divide muito, interno e externo, né? Porque são 14 mil pessoas dentro, 14, 15 mil pessoas dentro e milhares de pessoas fora, né? Então, pro interno, a gente tem os canais tradicionais da empresa como um todo, né? Teams, Slack, Agenda, enfim, todos os canais tradicionais. Mas algumas coisas que a gente fez diferente para comunicação interna, a gente criou alguns mecanismos, como, por exemplo, um programa de influenciadores. Olha, Então, a gente seleciona uma vez por ano uma turma de aproximadamente 30, 40 pessoas. A gente sempre tenta pegar prédios diferentes, unidades diferentes, operações diferentes. A gente, todo mês, tem um encontro mensal com essas pessoas, né? A gente passa para essas pessoas aquilo que a gente necessita ser comunicado, ser falado, e eles são multiplicadores disso lá na ponta. Que legal lá na isso. operação. Muito legal. Então, é uma forma que a gente achou de atingir mais as pessoas, até porque, por exemplo, vamos comunicar por e-mail. A gente recebe milhões de e-mails por dia. Muitos e-mails. Ainda mais em questão de liderança, que é e-mail do cliente, é e-mail do colaborador, é e-mail da diretoria. Então, a gente achou esse canal. E para fora, né, para o nosso cliente externo, todos os possíveis, literalmente. Por quê? É rede social, é WhatsApp, Todos telefone, o direct do Insta. Agora a gente descobriu o Twitter, que a gente estava sendo muito mencionado no X, né? Não é mais Twitter, mesmo? no X. Estava sendo muito mencionado, então é um canal que a gente começou a olhar agora também. Então, assim, para fora não tem como a gente fugir, é todos os possíveis agora, mesmo. ô Giovanni, uma pergunta, curiosidade, assim, como é que vocês trabalham o que a gente tá fazendo aqui, olho no olho? Olho no olho Para tanta gente, é um né? desafio. Imagino, porque Aham. a gente menciona canal sempre com essa questão digital, tecnológica. Exato. E isso que a gente está fazendo aqui tem nome, chama saúde social. Saúde social. Saúde social, um pilar da longevidade. Saúde social. Que é essa interação Que física. é a interação física. Legal. Que é o pegar o olho no olho, cheiro. Não pode pegar muito, tá? O olho no olho, cheiro. E aí nos Estados Unidos, só um parênteses, e na Europa, os médicos estão receitando, em vez de dar um remédio, eles falam para uma senhora, vai fazer um crochê, vai plantar, Participar de um grupo. vai fazer um coral, participar de um... Por quê? A pessoa sai de casa. A pessoa vê outras pessoas. Tem aquele estudo das zonas azuis, né? Que Das zonas azuis. Perfeito. Quando a pessoa sai de casa, começa a ver outras pessoas interagir, até o número de golpes que ela cai é menor. Uau. Tem estudo que mostra. Uau. Por quê? Porque ela vai vendo como o mundo funciona. Ó, cair nesse golpe, cuidado. Ah, é verdade. Olha, sabe assim, você começa a renascer. Ô, Marcos, isso é interessante, já até respondendo a sua pergunta, porque depois da pandemia, a gente ficou no online. Sim. Unicamente online, né? Vamos fazer uma reunião online. Zoom. Vamos fazer um evento online. E aí, do ano passado para cá, a gente começou a sentir a necessidade realmente de ter um encontro presencial com as pessoas, né? Mas é muito difícil a gente conversar com 15 mil pessoas, com 14 mil pessoas, né? Ficam todas em Bauru? Imagino que não. Bauru, Ribeirão Preto, Marília e Agudos, tudo no interior. Então, o que a gente fez? Em dezembro, a gente começou uma tarefa, inclusive a Gi participou com a gente desse encontro. A gente muniu topo, então, superintendentes e diretores. Aí, depois, agora, no primeiro trimestre do ano, a gente começou a munir gerentes. Agora a gente está indo para uma linha de coordenadores e supervisores, e aí depois até novembro a nossa meta, porque tô falando isso porque a gente está passando por um processo de mudança de cultura, de posicionamento, de cultura, e a gente precisava falar com todo mundo de forma individual, né? Então, a gente está indo por ondas, começamos lá com alta liderança, hoje a gente está na fase de gerentes e supervisores, e até o final do ano a gente vai chegar no operador, né? Qual que é a tarefa? Ter um encontro presencial, com uma turma reduzida, e aí a gente montou algumas coisas ali para esse encontro ser fluido, né? Então, algumas dinâmicas, algumas interações, para a gente passar esse novo posicionamento, essa nossa nova cultura para esse colaborador, né? Que está lá na ponta, mas de forma que a liderança direta dela tem essa autorresponsabilidade de exercer esse papel e ter esse one-on-one, e ter essa conversa mais íntima. Porque é uma coisa que a gente sentiu necessidade e já vimos como isso faz a diferença, né? Como você falou, a saúde social. Sim, sim. Sabe que no Reclame Aqui, eu tinha uma equipe de nem dá para se comparar, né? Com o Pascoal, tá aqui os números. Mas eu tinha uma equipe de umas 50 pessoas. E eram muitas demandas que vinham diariamente, né? De solicitações.
Só que a gente tinha os nossos rituais semanais, diários, então reunião daily, né, de acompanhamento de equipe. E aí eu instituí o banquinho do lado da minha mesa, que a gente nunca teve sala fechada, né, era tudo aberto, mas do lado da minha mesa eu coloquei um banquinho, Olha a sempre tinha cadeira do cliente. Sério. sempre uma coisinha para comer. Aí sempre, mas sempre, tinha alguém que vinha e falava: Gi, posso te contar uma coisa? Tomar um cafezinho com você. E ali era 5 minutos, 10 minutinhos que a pessoa tinha de atenção, que para mim era nada, mas para aquela pessoa fazia muita diferença, né? Então, eu acho que você falou muito, né, Mark, da questão dos líderes, que Eu aprendi isso com os meus filhos. olha só. Quando os meus filhos eram pequenos, eles têm 10 e 12. Eles eram muito pequenos. Uma vez eu escutei de uma jornalista chamada Rita Lizauskas, que é ótima. E ela falou, meu, tudo o que os filhos querem é estar com os pais nessa fase. Não tem outra coisa. Tem brinquedo, não tem TV. Nada substitui, né, Nada. a presença dos pais. Especialmente na primeira infância. E desde muito cedo, eu trabalhava muito, sempre trabalhei muito. Eu comecei a fazer o seguinte, você não tem filho ainda, né? Ainda não. Filho pet tem 2. O que acontecia? Eles vinham, pai, posso brincar? Quer brincar? Eu parava um minuto, literalmente. Vamos brincar. Eu saía da cadeira, sentava, brincava e voltava. 1 minuto, nada. Mas aquele efeito da criança falar, pai, quer brincar? Quero. É muito diferente. Pai, quer brincar? Não. Quer brincar? Não. Agora não dá. Não. É tanto não. E eu penso que, você me falou isso, me veio essa imagem. Às vezes a pessoa quer só acolhimento. Só acolhimento. Ela não quer, só quer desabafar. Ela só quer, sabe assim, quando a criança tem uma questão sensorial, ela deita no chão para poder se aterrar. Eu acho que é isso. O profissional, muitas vezes, ele me lembra criança. Ele precisa de limite, precisa de não, Exato. precisa de uma liderança que fala, ó, até aqui você vai, até aqui não. Ele tá pedindo isso em outras É um palavras. filho, né? É um filho. É um filho. Então, o que eu vejo aqui, claro, tô dizendo isso não como prejuízo, eu também fui e serei sempre funcionário muitas vezes, então não é isso. Não é, né, diminuindo ninguém, mas esse momento do, sim, vou te ouvir, senta aqui. Agora, o que a gente faz muitas vezes, e aí entra a comunicação, é fingir. Então vem falar comigo, Giovanni. Aqui, ó. Não, vem falar comigo, ó. Tô vendo uma coisa importante. Ou até mesmo no Teams, É. tá lá. Aham. Quando a pessoa faz isso comigo, eu paro de falar. Espero. Aí a pessoa fala assim, não, eu já vou, eu Acabou. consigo, não, termina. Então, é melhor você doar 3 minutos, 1 minuto do seu tempo presente, do que fingir 10. Então, o que você fez é muito legal e me vê essa imagem. Sabe que o nosso CEO, Eric Garnes, você conhece o Eric? Ainda não. Eu vou te apresentar, você vai Vai conhecer conhecer. a figura sensacional que é o Eric. Ele Além fala de CEO, ele é cantor de primeira. cantor, Ele, Ó, ele tem mais nome de pescador, cantor. Ele tem mais nome de pai e cantor CEO. do que de CEO. É. Com vocês, Eric Eric Garnes. Garnes. Eu vou te apresentar ele. Ontem estava conversando com ele, ele olhou pra mim e falou assim, Gil, eu não gosto de reunião. Não marca reunião comigo. Eu gosto de conversa. Por quê, né? A gente estava numa rotina ali de reunião, agendando, batendo agenda. Não marca reunião, marca conversa. Porque a partir do momento que você tem o nome reunião, o nome alinhamento, o nome Exatamente. planejamento, Concordo. as coisas não saem. A gente fica Concordo. travado naquilo que tá ali, né? E você estava falando do espaço da pessoa, de a gente dar esse espaço para a pessoa, né? Agora o espaço mesmo do tempo. O Eric fala muito disso. Eu prefiro muitas vezes que você venha aqui tomar um café comigo do que aparecer um invite lá na minha agenda, reunião com um time de marketing, né? E isso faz a diferença no final Até das para contas. consultoria, que a gente trabalha com isso, até para consultoria tem umas pegadinhas. Eu já percebi que muitas vezes o cliente da consultoria, pelo menos de comunicação, ele tem uma dificuldade com a palavra cocriar. Vamos cocriar. Aí o cara fala, puta, mas eu tenho que Que é trabalhar. isso? Que né? diabo é esse? Puta, o que é cocriar? Criar junto, eu vou ter que trabalhar. O cara te contrata normalmente para não Mais trabalhar. trabalho, É bem Mais isso. trabalho. Então o que eu mudei? Coautoria. Coautoria. O cara assina e a gente trabalha. Por quê? Muito Porque a bom. impressão, às vezes é uma palavra. Então, por exemplo, na questão de palestra. Palestra, talk. Talk. O nosso talk vai ser sobre isso. Porque existem palavras tão desgastadas. Por exemplo, ESG. O que quer dizer ESG?
Estamos esgotados. As pessoas não aguentam a palavra. Agora vamos trazer um assunto polêmico. Vamos. Estou entendendo que a comunicação pelo formato presencial físico, ela é muito importante, certo? Pelo que vocês trouxeram. Ainda é. Ainda é. Aliás, está voltando a ser. Pois bem, como está esse assunto para vocês? Modelo híbrido, modelo presencial, modelo home office. Agora Qual é o caminho ideal? chegou onde eu queria. A gente se acostumou muito a falar de hibridismo em relação a presencial e remoto. Só que hoje, quando a gente fala em comunicação, tem mais camadas. Você tem uma camada, a gente falava os três aqui, eu estou ao lado de dois super especialistas. E a gente falava aqui, como a Gi está implementando IA na consultoria dela. Como o Gi ou G? O Geu. Fique à vontade, experiência. Mas é diferente. Giovanni ou É Gio? Giovanni. Com E? Com E. Como o G está trabalhando isso no dia a dia da comunicação dele na Pascoaloto. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje, falar em hibridismo vai além do presencial e do remoto. Falar em hibridismo é falar de habilidades híbridas. Interessante. Fale mais sobre isso. Eu sou hard e sou soft. Eu sou thinking, eu sou deep skill. E mais. E agora vem a porrada. A liderança é híbrida. Estou liderando hoje pessoas e robôs. Estou liderando hoje pessoas e agentes. E a pessoa e o agente precisam conversar. Então, quanto mais... É forte isso, né? É muito forte. Quanto mais a tecnologia avança, mais o humano aparece. Se eu tenho uma comunicação pobre, rasa, e faço prompt, o resultado ele é pobre. O resultado é pobre. Vai vir Essa sua frase é poderosa. genérica. Quanto mais a tecnologia avança, mais o humano mais o aparece. humano aparece. E aí você tem... As minhas frases são muito resultado das coisas que eu vejo também. Então, a gente fala que é minha, mas sendo honestamente intelectual, devo ter visto em muita coisa também. Mas o que eu quero dizer? E na era dos agentes, ou seja, neste momento em que o martelo decide a vida do prego, o agente trabalhando sozinho, quanto mais avança a tecnologia, mais aparece o teu gerenciamento. Porque foi você que ordenou os dois trabalhar. Perfeito. Então tem comunicação misturada com liderança, misturada com tecnologia. E aí que eu quero dizer, o hibridismo deixou de ser presencial e remoto. O hibridismo na comunicação está muito voltado hoje à questão tecnológica. Porque Quanto você consegue Claro. corrigir essas habilidades? Sim, porque eu estou em qualquer lugar hoje, tudo é prompt. Eu quero recriar esse cenário aqui, eu quero criar esse camaleão. Eu não preciso mais contratar um designer que vai ficar horas desenhando um camaleão. Eu posso criar com a boca. Agora, para eu criar com a boca, Você eu preciso precisa... ter repertório. Perfeitamente. E aí é comunicação. Aí que o humano aparece. O humano aparece. Então o que eu quero dizer? Eu não sei se a discussão está mais no presencial e remoto. Acho que isso é muito 2020. Acho que agora o meu escritório, por exemplo, agora é o Wi-Fi. Eu estou em qualquer lugar. Entende? Entendi. E claro, estou dizendo, uma Pascoaloto, 15 mil colaboradores, uma empresa. Aí faz toda a diferença o presencial, porque é uma questão de cultura. Exato. Né? Eu acho que e eu vou falar sem nenhum constrangimento. Eu acho que a distância total mata a cultura. Ah, mas tem empresas. Tem, mas não é a mesma coisa. Agora, se não tem como. Se eu tenho gente em Agudos e a reunião é no Piauí, aí não tem o que fazer. Tem que ser online. Então, uma parte vai ser online. Mas quanto mais houver esse hibridismo aí, sim, melhor. Mas quando a gente fala em comunicação, o híbrido já não está mais, na minha visão, entre aqui e ali. Tá entre aqui e aqui. Ô, Marcos, você tá falando, veio uma coisa na minha cabeça, o presencial no online, né? É a gente tá de forma presencial conectado com a questão online, porque não adianta estar numa reunião e não presente no online. Não está presente no online. Concordo. Presente no online, exatamente. Falou tudo, Gi. Porque isso traz, é o relacionando humano e digital, né? O relacionamento do humano e do digital. E a presença, nesse caso, que é o que você está citando, ela também vale para o presencial. Pô, tô aqui com vocês, com a cabeça no jantar, em buscar os filhos, né? Você já não tá. E para a comunicação isso faz diferença. Porque as pessoas mais inteligentes que eu conheço de comunicação são as pessoas que são presentes. E o que dá a presença? Escuta, prestar atenção,
Você viajou, eu te trago para conversa. Você esqueceu o que você estava falando, eu te falou, ó, você estava comentando isso. O Giovanni falou, pô, o cara prestou atenção. Então, qual que é o segredo das borboletas aqui, quando a gente fala em escuta? É você dar uma prova de escuta. Como? Quando... Vou te dar um exemplo agora. Então, você pode me falar de escuta. E eu viro para você e falo assim na resposta. Ah, esse negócio é terrível. Você sabe que uma vez eu fui viajar para os Estados Unidos e eu escutei uma conversa. Acabou. A pessoa nem escutou o que você falou, Ignorou. já trouxe a história dela para concorrer. Qual que é o segredo das borboletas aqui? Isso eu Perfeito. aprendi com um cara maravilhoso chamado Thomas Brieux. Um cara muito inteligente que tem um livro chamado Escutatório, inclusive. Brilhante. Um dia dá pra trazer ele aqui. Ele fala o seguinte, você precisa dar uma prova de escuta. Como? A Gisele comentou um negócio. Eu vou pegar um pedacinho do que ela falou e vou devolver. Então, interessante, Gi. Você sabe que quando você me pergunta em relação à escuta de presença e de remoto, essa escuta híbrida, me vem à cabeça. Fala, pô, o cara escutou a Conectou. minha pergunta. O cara estava aqui. Então, todas as vezes que você pode devolver. Você vai perceber que os melhores ouvintes, eles fazem esse exercício, que é um exercício. Então, me pergunta alguma coisa qualquer. Como você chegou até aqui hoje? Cara, você não sabe, eu acordei cedo e hoje eu tive um dia péssimo. Acordei, fiz um monte de coisa. Bom, não te respondi. Eu respondi o que veio na minha cabeça. E a gente faz isso sem perceber. Então, eu posso responder assim, ótima pergunta. Bom, como eu vim hoje? Vim de carro, tô brincando. Eu vim, sabe assim, eu vim feliz, porque você mostrou pra pessoa que você processou. Nossa, isso é A gente muito pode real. pegar E um exemplo e de devolveu. atendimento. O cliente liga falando, olha, meu produto não chegou. E aí? Primeiro, obrigado pelo seu. Eu fico muito. Ressoou. Eu fico muito. Não sei como é que é a palavra exata, mas eu fico triste em ouvir isso. O senhor pode me dizer, então, que produto que não chegou? 3 palavras. Perfeito. Que produto? Em vez de falar assim, ai, sinto muito. Olha, 1 minuto. Senhora, Outra coisa que. sinto muito, Sabe senhora. uma coisa que me mata? Eu chego num lugar e falo assim, bom dia, pessoal. 1 minuto, por favor. Só 1 minutinho. Cara, nem devolve o bom dia. Uma vez, quando eu tava na Band News, eu fui entrevistar um programa sobre pressa. E eu chegava para as pessoas e falava assim, posso fazer uma pergunta? Aí eu falei assim, aí eu virei pro cara e falei assim, moço, tô falando sobre pressa. O cara, não posso falar, tô com pressa. É automático. É automático. No atendimento, a gente fala muito sobre o cliente falou o problema, não partir para a solução, porque a grande Exato. maioria quer resolver logo no Exato. próximo da fila. Só que deixa de ter esse momento tão empático que, na minha visão, a parte mais importante do atendimento é essa que você verbalizou. Puxa, estou triste por isso, que chato que isso aconteceu. Depois, Posso saber qual é o produto? Sabe assim, que são 3 segundos. Que é o quê? Você acolher. acolher. Você, assim, desopilar a pessoa. E vai ajudar a pessoa que tá fazendo atendimento depois. Claro. Vai facilitar Dá Pessoas vontade. mais calmas são Sabe o mais que eu fiz fáceis de outro dia? atender. Outro dia eu liguei pro consulado francês. Eu tenho binacionalidade. E eu liguei. A mulher foi tão gentil comigo. E ela falou... Eu tinha uma pesquisa no final. E eu desliguei. Pum. Ó, Aí eu liguei lá. Falei, ó... Queria pedir desculpa. Eu liguei aí, fui Você super bem ligou? atendido. Liguei. Foi super bem atendido. Queria te pedir... Acho que eu falei com uma amiga tua. Eu queria participar da pesquisa. Você pode me botar na pesquisa de novo? Eu fiquei mal, porque ela me atendeu tão Olha que bem. legal isso. Sabe assim, que dá Que vontade de você bacana dar nota. isso. Dá vontade de você dar nota. Muito legal isso. É raro um cliente voltar, ele só volta porque realmente ele sentiu um Acho que vem com acolhimento. maturidade, sabe feliz. por quê? Dá lucro. dá lucro. Dá lucro. E sabe por quê? Porque você, cara, tá todo mundo trabalhando. As pessoas estão trabalhando. Exato. Né? Assim, óbvio, você vai com um lugar, a pessoa te atende mal, ela tá de má vontade, o problema é dela, não da empresa, muitas vezes. Mas se a pessoa tá ali, fazendo dela, e você tá num dia ruim, cabe a você entender o seguinte, olha, não estou num bom dia, não é culpa da pessoa. Mas às vezes a gente vai lá, muitas vezes, pra desopilar o fígado na pessoa, a pessoa não tem nada a ver. Não entendeu o contexto do que está por trás, né, daquele momento. Você tinha comentado no início sobre um termo novo Sim. que você gostaria de trazer aqui para nossa Gostaria. conversa. Porque ele é um termo de futuro do trabalho,
mas ele conecta muito com o momento que a gente está vivendo e a gente vai escutar falar cada vez mais, que é o High Impact Performer. É isso? Não. High Impact Contributor, que é o quê? O contributor de alto impacto, ou seja, o colaborador de alto impacto. Cada vez mais a gente vai ver colaboradores usando a inteligência artificial para serem super profissionais. Então, o líder do futuro, como disse o Piero Franceschi da Startse, talvez não lidere ninguém. Isso é importante, porque isso vai também ao encontro da comunicação nova, homem-máquina, vai ao encontro da nova liderança e vai a esse encontro. Que profissional que a gente está se tornando. Então, eu queria deixar essa semente plantada aqui, porque é uma palavra que está nascendo e que talvez no futuro ela apareça. Um outro termo que eu trouxe aí já voltado para o meu trabalho é decidibilidade. Perfeitamente. Eu tentei trazer, ao longo dos últimos meses, trazer em uma palavra aquilo que eu faço. É muito difícil. Decidibilidade. É grande. Mas ela traz uma curiosidade. Ela vem da matemática. Eu sempre falo, e tenho falado cada vez mais, que comunicação vai além de falar bonito, de ser simpático. Tudo isso conta. Mas por que a gente comunica numa empresa como a Pascoaloto? Por que os teus clientes te contratam? Para você organizar, clarear, para que as pessoas possam decidir melhor. Sabendo disso, eu decidi que nesse ano, 2026, a palavra, o verbo do meu ano ia ser decidir. Eu ia ajudar a organizar o pensamento das empresas, das pessoas, para que elas pudessem decidir melhor. E eu precisava de uma palavra. E eu fiquei procurando. Aí encontrei essa, que é matemática algorítmica, só que eu estou aplicando para comunicação. Quando você escolhe, você não decide. Quando você decide, você fecha as oportunidades nas laterais. A virada acontece. As grandes mudanças só acontecem quando a pessoa decide. Estou no caminho certo, então. Nossa. Já posso ler minha frase? Não quer decidir, né? Muito. Que é o procrastinar. Daria um outro podcast. Nossa, não, conectou, inclusive, com um tema que nós vamos abordar com os nossos alunos nessa semana, que é assim, poxa, eu tô aqui apagando incêndio, mas um bom bombeiro não quer dizer que vai ser um bom líder. Opa, excelente. Não é? Opa, um bom bombeiro não quer dizer que é um bom líder. E aí a pessoa se vê numa posição de ser um excelente bombeiro que apaga incêndio, ela se sente realizada, ela se sente bem de estar apagando incêndio, mas o impacto do trabalho dela, que é o termo que você trouxe, só vai acontecer quando ela trouxer coisas, iniciativas que vão gerar impacto global dentro da empresa, e não o incêndio que ela apagou. Daria um outro podcast. O brasileiro, ele tem a mania errônea de promover as pessoas por tempo de casa. Sim. Então você pega alguém que odeia pessoas e transforma essa pessoa no líder do ano. Ele não gosta de liderar. Ela não gosta de pessoas, ela não gosta de gente. Mas você colocou ela ali para liderar porque ela chegou lá. E você vai ter péssimos CEOs que eram excelentes gestores de números, por exemplo, ou contribuidores de alto impacto de Excel, mas que não gostam de pessoas. Perfeito. Assim como você tem muita gente boa de pessoas que não sabe fazer uma conta matemática e que não serve para ser CEO. Então, isso é um erro da liderança brasileira. Promover por tempo de casa. Promover porque gosta, porque acha que merece. E não por qualidade. É duro, difícil. E você trazendo esse ponto da liderança de novo, eu acho que se a gente considerar que todos os episódios que nós já tivemos na cadeira do cliente, todos os episódios, uma das causas raiz cai na liderança. Ah, mas não tem jeito, gente. A gente nasce e cresce no mundo em que alguém está tomando o norte. Você sobe num avião, alguém está te levando. Você entra num ônibus ou num carro, você tem uma liderança daquela cadeira. E o próprio cliente que está na cadeira do cliente, ele tem que se autoliderar. Em algum momento esse chapéu muda. Você lidera o teu filho, você lidera a tua casa. Entende? você é liderado na sua casa, que eu sei. Com certeza. Sem dúvida. Você tem uma CEO que eu sei. Ó, você tá vendo, né? Você é liderado que eu sei. Sem falar nada. Você falou que ele tem várias CEOs. Eu também. Mas o que eu quero dizer? A gente vai mudando de chapéu ao longo do dia. Então, no mínimo,
no mínimo. Em algum momento, se a gente tiver esse discernimento, a gente vai se autoliderar, no mínimo. Então, o chapéu troca ao longo do dia. A gente vai liderar aqui, mas ser liderado ali. Então, a liderança é um tema importante. E liderar não quer dizer mandar, e não quer dizer ter dinheiro, e não quer dizer ter cargo. Exato. Você tem liderança afetiva, você tem liderança intelectual, você tem liderança financeira. Você segue as pessoas E por olha motivos como as duas diversos. coisas se complementam, decidir e liderar, né? Porque todo mundo que lidera precisa decidir. Tomar decisões. Tomar exatamente. decisões. Perfeito. E independente de onde você tá liderando. Seja na sua casa, seja na empresa, seja no trânsito, Se autoliderando. se autoliderando Sim. em todos os momentos, né? E uma coisa que a gente falou de liderança e me chama muita atenção é que antigamente, quando a gente olhava a figura de um CEO, de um líder, ele tinha que ser o líder técnico, ele tinha que conhecer muito bem Verdade, daquele produto e tinha que ter a gestão de pessoas. verdade. As duas coisas juntas. Hoje isso está um pouco diferente, né? Você deve ser um líder gestor de pessoas, mas a parte técnica você tem que deixar na mão do seu time que está executando isso, que está Que é bom operacionalizando isso, que é bom nisso. Concordo. Porque senão você não vai conseguir fazer as Perfeito. duas coisas e uma hora o prato vai cair. Algum dos dois pratos vai cair em algum momento. né? Essa questão da liderança ela é difícil. A Gi deve passar por isso de vez em quando. Tem muita empresa que contrata profissional e quer fazer o trabalho dele. Sim. Então, eu acho que a liderança tem que ter isso que você comentou, contratar as melhores pessoas e ter a humildade intelectual de dizer, ó, eu tô te contratando porque você é bom nisso, você vai fazer isso. E eu vou supervisionar. O que acontece hoje também com a liderança, e aí vamos descer um nível, porque isso vai virar para todo mundo a partir de agora, é as máquinas fazendo o trabalho, o agente, você sendo menos operacional, o que vai sobrar para nós, qualquer colaborador, é julgamento, é arquitetura, é visão. Então, o profissional do futuro é um profissional que precisa ter muito mais senso crítico, julgamento e um senso de cobrança híbrido, aí sim, de pessoas e de máquinas. Porque a máquina vai fazer cada vez mais o cruzamento. O operacional vai ser cada vez mais. Pascoaloto mesmo tem um trabalho cada vez maior. Eu sei porque eu acompanho a Pascoaloto há muitos anos, tô zoando. Há muitos anos. A Pascoaloto, pelo que o Giovanni Gente, até comentou. fique ligado em algum momento da sua vida. Ah, espero que não, mas quero esperar que não, mas provavelmente. Você me dizia que a Pascoaloto já tem um trabalho, por exemplo, de IA. Sim. Então, se a IA está ligando, organizando e obtendo resultados, o que sobra para o humano? Supervisionar, montar o projeto, arquitetar a história toda. Aí que entra a Gi, por exemplo, com a questão estratégica, cerebral, visão por cima do muro. Então, o trabalho do ser humano vai ser cada vez mais de liderança. Uma liderança crítica, mas uma liderança híbrida. Excelente insight esse aí. No final, todo mundo tem que, então, desenvolver as suas habilidades de Sem liderança, dúvida. sendo que uma delas, comunicação. E olha, Gi, não precisa ir muito longe. Assim, a gente tá falando de liderança, parece que a gente tá sentado, né, numa mesa de mármore. Não é sobre isso. Você vai ter crianças que, infelizmente, não têm dinheiro para comer muitas vezes, que precisam ir para a escola andar quilômetros. Também é liderança. Ela também tem que se autorregular para entrar numa estradinha de pó, para chegar e pegar um ônibus numa escola. Um pai de família que sai, uma mãe de família que sai 5 horas da manhã, precisa montar o almoço para os filhos e pega ônibus. Também é liderança. Precisa parar com esse liderança, o Romantizar. né? ar-condicionado. Não é isso. A liderança está em tudo. Agora, precisa ter senso crítico. Liderar não é um cargo, é uma postura, uma Um atitude, estado de um espírito. estado de espírito. Para a gente poder fechar aqui essa nossa conversa, já? já. Foi rápido. Deus. É a hora que vocês falam, que chato. Nós temos um momento aqui, que é um momento de ler a frase das olha, canecas. Quotes. E você deve usar a sua habilidade de comunicação para dizer o que você pensa sobre essa Ótimo. frase. Quem começa? Vai lá, Mark. Convidado. O cliente sente a cultura da empresa no primeiro contato. Tudo que falamos. Concordo 200%. Uau. Por quê? A cultura está no ar. A cultura não está só no telefonema. A cultura não está na frase na parede. A cultura não está só na roupa bonita. Não está no ambiente. A cultura está no ar. Ela é um círculo, como diria Gisele. Um círculo virtuoso que começa desde o telefonema, que agora é antiquado telefonema, né? Mas desde o WhatsApp até o sorriso, passa pela conversa, pelo pós-atendimento. Então,
Eu vejo que quando a gente fala o cliente sente a cultura no primeiro contato, é isso. Precisa No primeiro apresentar a nossa contato, mandala pra ele depois, Eu Gi. quero Eita, parece que ele leu já. Parece que ele leu a Parece nossa que ele Não mandala. li ainda, mas é isso. É o sorriso que você recebe, é a limpeza do banheiro, sabe assim, coisas que aparentemente são invisíveis para muita gente, mas que colocam tua barra lá em cima. Você sabe que minha mãe falava assim, você conhece se o restaurante é bom se o banheiro estiver Se o limpinho. banheiro estiver ali. Posso estar Minha errado, avó falava da casa da pessoa. Da casa da pessoa. posso estar errado, mas eu não sei. Existe uma consultoria muito grande, que eu não vou citar nomes, que tem um ranking em que uma das métricas é banheiro limpo. Acho que eu já li alguma coisa É, parecida, Não Gi. quero falar para não errar o nome da Aham. consultoria, mas sim. Muito bom, muito Muito bom. obrigada, Mark. Isso aí. E a sua, Gil? Vamos lá, empresas evoluem quando aprendem a pensar do outro lado da mesa. Eu acho que tudo que a gente conversou, É o né? que você tá fazendo. Exatamente. É o que você tá isso. fazendo. Eu estou fazendo Você tá aqui. sentado aqui. Sentar do outro lado da mesa, sentar com a visão, né? Eu tinha um professor na escola que ele falava assim, eu sentava toda vez do mesmo lado da sala, ele falava, você tem que mudar de lado. Eu falava, por que eu tenho que mudar de lado? Porque você enxerga a vida só do lado que você tá. Verdade. Né? E é justamente isso, a gente sentar do outro lado, entender o que o cliente passa, e dependendo se é cliente interno, cliente externo, qual o tipo de cliente que seja, entender o que ele está passando para a gente conseguir trazer processo de melhoria, trazer uma boa experiência, trazer um bom acolhimento, liderar e decidir, né? Que é o que a gente conversou aqui hoje. Brilhante. Nossa, que insight maravilhoso. E olha, para fechar as 3 canecas aqui, não poderia ser outra minha. Toda reclamação, uma aula gratuita sobre o seu negócio. Olha. Acho que merece um brinde. Viu? É, Bora lá. Os Pascoal Lovers. uma honra ter vocês aqui. Cadeira do cliente. Tomar para não dar azar. Exatamente. Gente, adorei. Acabou já mesmo. Bom, Gostei tanto. estamos finalizando e eu Nossa, quero adorei. deixar aqui o convite para você voltar. Já vou levantar e vou sentar E de para novo. Bauru também Vou, com o conhecer maior prazer. você e a Gi. Vamos? Já Pascoal pensou? Lovers. Vamos? Vamos. Vamos juntos. Pascoal Lovers, comentem aqui, hein? Queremos o Mark e a Gi em Bauru. Vamos. Querem, Vamos. comente. Eu Queremos. queria muito ir no show do Eric. Você sabe quando ele se apresenta? Olha, ele e o Michel Teló formam uma dupla muito boa, É viu? mesmo? Exatamente. Sei que ele cantou com o Michel Teló. Não, gente, eu só acredito vendo. Vou te mostrar. Muito bem, para a gente poder fechar, qual é a mensagem de vocês final para quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo? Comunicação. Mensagem final. Quem comunica bem decide melhor. Uau. E como te encontrar, Mark? TV Globo. 8 da noite. Na Suíça, se você já for tá para a tudo que ele é Suíça, global. você vai Não, em encontrar todas o Mark. as redes como @MARCTAWIN. Mark Tawil. Mark Tawil. Gente, e o Mark é o primeiro top voice do LinkedIn. Então, se você, é tema para outro podcast aqui, mas se você quer aprender como usar o seu LinkedIn, segue ele. Muito bem, e você, Gil? Gi, eu acho que a gente tem que falar aquilo que nós vivemos, né? E eu tô muito comprado com a Pascoaloto, que é a centralidade nos clientes. E eu trago isso, levo isso pra minha vida, né? Independente de qual cliente que seja, a gente tem que ter centralidade. Estou aqui conversando com vocês, estou tendo centralidade na nossa conversa. Vocês estão sendo o centro daquilo que eu estou criando agora, né? Então, a minha mensagem é, coloque o seu cliente no centro, independente de qual seja a sua casa, sua família, ou a sua empresa, o seu negócio, o cliente que você atende, coloque ele no centro, dê atenção, dê o espaço, dê o respeito, dê o canal que ele precise para que as coisas possam melhorar e você possa voar cada vez mais, qualquer que seja a situação. Uau! Olha, eu estou muito feliz de receber aqui vocês, duas mentes brilhantes, mensagens profundas que vocês trouxeram para reflexão. Foi uma troca muito boa, Eu adorei. muito bacana. Devemos repetir isso e agradeço a presença de vocês, agradeço a presença dos nossos ouvintes, quem está nos assistindo. Compartilhem esse episódio com outras pessoas que faça sentido ter acesso a essa mensagem, né? Eu acho que qualquer pessoa vai querer assistir esse episódio maravilhoso que está acontecendo aqui, não é mesmo? Olha, saindo daqui, eu já vou levantar, vou sentar de novo. Vou fazer um segundo tempo. Então, pessoal, muito obrigada a Obrigadíssimo, vocês. querida. Voltem Obrigado. sempre. Adorei.
Vamos E nos juntos. vemos no próximo episódio. Valeu, Valeu, pessoal. pessoal.